Bom dia. Graça e paz de nosso Senhor Jesus seja com todos nós nessa manhã, amém? Vamos iniciar aqui o nosso estudo, a lição número 3 da nossa revista Práticas Bíblicas, Igreja, Povo de Deus. A lição número 1 foi Igreja, a proto-igreja, né, veterotestamentária, que tratou da igreja do Velho Testamento, né, que começou com o povo de Israel. Semana passada nós vimos a igreja incipiente, que é a igreja que começa com os primeiros discípulos de Jesus, né? Já lá no ministério de Jesus, essa igreja começa com aqueles primeiros discípulos de Jesus, as pessoas que começaram a seguir Jesus desde o início do seu ministério. E hoje nós vamos tratar da igreja Povo de Deus, não necessariamente só da imagem ou dessa designação de povo de Deus, mas de algumas outras designações que principalmente o Novo Testamento vai trazer para essa igreja, né? Então vamos lá, povo de Deus. Inicialmente no Antigo Testamento a designação povo de Deus referia-se apenas ao povo de Israel, a nação escolhida por Deus para ser o seu povo. Mas a partir da nova aliança em Jesus Cristo, a igreja é o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, quem era o povo de Deus? Não, no Antigo Testamento. Era o povo de Israel. Certo? Começa com quem esse povo de Deus? O povo de Israel começa com Abraão, né? Então, de Abraão, Deus faz uma grande nação. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó. E aí, então, começa esse povo que é chamado povo de Deus, ou nação escolhida por Deus, né? Que é o povo de Israel. Então, no Antigo Testamento, quando a gente fala de povo de Deus, nós estamos falando do povo de Israel. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, a partir da nova aliança, o que é a nova aliança? Qual que é a diferença de nova aliança para a antiga aliança? A antiga aliança era baseada na lei. Que lei? A lei de Moisés, né, os 10 mandamentos, né, o texto lá de Levítico, né, daquelas leis que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Então essa é a antiga aliança, ou velha aliança, baseada na lei. A nova aliança é com quem? Com Jesus Cristo. Baseada em quê? Baseada na graça. Tá? Então, fixa essa ideia aí. Antiga aliança, lei de Moisés. Nova aliança, Jesus Cristo, baseada na graça. Por que na graça? De graça não, pela graça. Qual que é a diferença da salvação ser de graça e ser pela graça? Exatamente. Quando você fala que alguma coisa é de graça, ninguém está pagando por aquilo, correto? Sim ou não? Fala assim, isso aqui é de graça, pode pegar porque é de graça, ninguém paga, né? Pela graça é diferente. Alguém pagou um preço para que nós fôssemos salvos, e um preço bem caro, né? Só que foi Jesus quem pagou esse preço por nós. Nós recebemos então a salvação pela graça que Jesus conquistou na cruz. Então o preço foi pago, mas não somos nós quem pagamos esse preço, é Jesus que paga por nós e nos concede graça. Ou seja, o que é graça? Favor imerecido. Amém? Então está claro aí as duas alianças, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então agora nós estamos no Novo Testamento, nova aliança. E quem que é o povo de Deus agora? O povo de Deus agora é a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja incipiente que nós vimos semana passada, que começa lá com os primeiros discípulos de Jesus, esse agora é o povo de Deus. Amém? O termo igreja aparece poucas vezes no
texto do Novo Testamento. A palavra igreja aparece pela primeira vez em Mateus 16, 18. Vamos ler lá? Mateus 16, 18. Quem achou pode ler para nós, por favor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. Então, essa é a primeira vez, digamos assim, que essa palavra igreja aparece no texto do Novo Testamento, tá? A palavra igreja não é uma palavra muito recorrente no texto do Novo Testamento. Não aparece o tempo todo falando igreja isso, igreja aquilo, né? E quando essa palavra aparece no Novo Testamento, na maioria das vezes, digamos 80% das vezes, talvez 90% das vezes, ela não se refere a templo. Ela se refere ao grupo de pessoas que formam esse povo de Deus do qual nós estamos falando. Tá? Então, no Novo Testamento, a ideia de igreja ligada a templo não é uma ideia frequente. Tá? E não é a ideia principal. A ideia do Novo Testamento de igreja é de um ajuntamento de pessoas. Tá? E essa é a igreja... Obrigado, irmão. Essa é a ideia que a gente tem que ter de igreja mesmo. Tá? A igreja não é o local onde a gente se reúne. A gente se reúne no templo. A igreja se reúne no templo. Mas o templo não é a igreja. A igreja são as pessoas. As pessoas que Jesus Cristo resgatou e salvou. Esse texto aí de Mateus 16, 18, é o texto em que Pedro, né, responde a pergunta de Jesus sobre quem o povo diz que ele era, né? E aí Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz o quê? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Que pedra? Nós já falamos sobre isso. A pedra não é Pedro. A pedra é a declaração que Pedro faz. Amém? Referente à identidade de Jesus. Então Jesus está dizendo, ó, sobre essa declaração que você fez, de que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, sobre essa ideia de que eu sou o Filho de Deus, é que a minha igreja é construída. Amém? Não é sobre Pedro. Tá ok? Mas há outros termos pelos quais a igreja é denominada e que aparecem recorrentemente no texto do Novo Testamento e que trazem consigo significados muito importantes e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Então, primeira designação que o Novo Testamento, ou que a Bíblia traz, né, principalmente no Novo Testamento, mas em outros lugares na Bíblia também a gente vai encontrar, é a ideia de a igreja enquanto rebanho. Né? Então é a igreja enquanto rebanho de Deus. O que é um rebanho, irmãos? Um grupo de ovelhas. Mas é só ovelha que é rebanho? Não, né? Tem rebanho de boi, não tem? Mas no caso aqui do Novo Testamento, nós estamos tratando mesmo de ovelhas. É a imagem que o Novo Testamento e que a própria Bíblia, não só o Novo Testamento, a própria Bíblia traz em relação ao povo de Deus, em relação ao Senhor. Então essa relação da igreja com Deus, de Deus com o seu povo, ela é representada também por essa designação de igreja enquanto rebanho.
Então, qual que é a ideia aqui? É a ideia de um senhor, ou de um cuidador, de um pastor, no caso de um rebanho de ovelhas, que está cuidando das suas ovelhas, ou aquele que alimenta, que cuida, que preserva a vida das suas ovelhas. Então, essa é a ideia de rebanho que a Bíblia traz para a igreja, né? O povo de Deus, ou a igreja de Deus, é também designada como rebanho de Deus. É uma referência à relação entre o pastor e as suas ovelhas, uma figura comum no texto bíblico. Quais textos que a gente vai ver isso? Salmo 23. Vamos lá? Amém? Então diz aí, ó, o Senhor é o meu e nada me faltará. Então ele vai relatar aí nesse salmo essa relação, né? Me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, né? Versículo 4, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, esse Salmo 23, ele é essa referência, ele é essa demonstração dessa relação de Deus com o seu povo enquanto um rebanho de Deus, enquanto ovelhas. Então, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, nós somos o seu povo, somos o seu rebanho, as suas ovelhas, e Ele é o nosso pastor. E o que o pastor faz? Aí ele vai mostrar aí, ele nos guia por pastos verdejantes. O que é um pasto verdejante? Representa o que o pasto verdejante? Boa alimentação, né? Ovelha quer o quê? Ovelha quer pasto, ovelha quer comer grama boa, verdinha, é ou não é? Então é isso que representa os pastos verdejantes, né? A ovelha que está num pasto bonito, com bastante grama verde, né? Boa para se comer, que traz bom sustento. Então esse pasto verdejante significa justamente isso. Então o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele me leva aos pastos verdejantes, ou seja, Ele me dá boa alimentação, cuida bem de mim. Então essa é a ideia de Deus com o seu povo, com a sua igreja. Então Ele é o nosso pastor, aquele que nos guia por pastos verdejantes. Mas a relação do pastor não é só de alimentar também não. O pastor também é aquele que cuida no sentido de proteger, né? E é por isso que o versículo 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a gente tem dois instrumentos aqui, vara e cajado. Para que serve a vara e o cajado? Para quê? Educar as ovelhas. Educar em que sentido? Guiar, né? E também dar umas cajadadazinhas, né? O cajado é aquele que tem aquela curva, né, em cima, que ele leva ele lá e puxa, né, a ovelha com aquela curvazinha, ele leva lá ela e traz ela de volta, né? Isso, igual a água da chuva que você pega embaixo ali, tem aquela curva, você leva lá, né? Só uma curiosidade, né? Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Ovelha é um bicho, digamos assim, meio lerdo, tá? Ovelha é um bicho meio lerdo. Ela não tem muita noção de perigo, não. A preocupação da ovelha é comer. Então ela viu mato, ela vai lá comer. Ela não olha em volta para ver se tem perigo, se tem lobo, se tem um precipício que ela vai cair. Ela não está preocupada com isso.
O negócio dela é sair olhando para o chão e comendo grama. Então, por isso, o pastor precisa estar atento à ovelha para que ele proteja ela dos perigos que tem em volta, do lobo que quer devorar a ovelha, né? Então, o pastor precisa ter esse cuidado da ovelha nesse sentido. É ele que preocupa com os perigos em volta, é ele que direciona por onde ela tem que andar, por onde ela não tem que andar, né? Quando ela se desvia do rebanho, é ele que vai buscar, né? Por isso aquela referência da ideia lá do pastor que deixa as 99 para buscar uma que se desviou, lembra? Então essa é a ideia, e é essa figura que a igreja, enquanto rebanho, e o Senhor, enquanto pastor, tem, né? Então ele mostra isso para nós, né? Que Deus é aquele que está cuidando de nós, que está nos guiando, que está nos preservando dos perigos que está à nossa volta e que a gente não vê, a gente não presta atenção nesses perigos, mas o Senhor está vendo e Ele nos protege, né? Então essa é a ideia. Isaías 40, 11. Alguém lê para nós aí. Viu? Mais uma vez essa figura aí, né? Do Senhor cuidando, do Senhor preservando, do Senhor alimentando, do Senhor guiando, protegendo. Lucas 12, 32. Outra pessoa lê para nós, por favor. Muito bom. Interessante esse aqui, né? Não temais, ó pequenino rebanho. Por que pequenino rebanho? Por que vocês acham que ele falou pequenino rebanho e não falou um grande rebanho, um enorme rebanho? Sim, mas tem mais coisa. Diante de Deus nós somos de fato pequenos, mas o que mais? O que traz a ideia de vocês aí do Senhor falar, ó pequenino rebanho? Hã? Não entendi. Lembra da figura das portas? A porta larga e a porta estreita? O que Jesus fala da porta larga e da porta estreita? Muitos vão pela porta larga e poucos vão pela porta estreita. Então é essa ideia também. Muitos, ou seja, a grande maioria, não é aqueles que estão seguindo o Senhor. Aqueles que estão seguindo o Senhor não é uma multidão de pessoas. É claro que se você pegar a igreja ao longo da história, é óbvio que, né, o próprio texto de Apocalipse vai dizer que há uma multidão que não se pode contar daqueles que estão entrando na glória do Senhor. Mas, em relação ao tempo, né, relativo àquele momento da história da igreja, e até o nosso momento hoje da história da igreja, hoje no mundo, é a grande maioria da população do mundo que é a igreja do Senhor? É ou não é? Não é. Então, quando ele fala, ó pequenino rebanho, ele está mostrando que não é a maioria das pessoas que é o rebanho do Senhor. É um grupo restrito. Tá? Amém? Não tem mais o pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, Deus dá o seu reino ao seu povo, às suas ovelhas.
E o último texto aí, João 10, do 11 ao 16. Outra pessoa lê para nós, por favor, também. Até o 16. Amém. Esse texto de João aqui, ele talvez seja um dos textos mais significativos em questão dessa relação do Senhor com a sua igreja enquanto rebanho, né? Ele começa dizendo aí, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É a imagem mesmo de Jesus, né? Enquanto pastor e também enquanto Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra dessa ideia também? Né? Daquele Cordeiro de Deus que é imaculado, que é santo, que é puro e que é oferecido como sacrifício. Então Jesus, ele é ao mesmo tempo, ele é o Cordeiro de Deus, né? Aquele Cordeiro santo e imaculado que é oferecido como sacrifício, e ele também é o pastor, né? O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O texto ainda fala aí que o mercenário, quando ele vê o lobo chegar, ele foge, porque ele é mercenário. Então ele não se importa com a vida das ovelhas. Ele está ali enquanto é bom para ele. Enquanto faz bem para ele, ele está ali. A hora que tem alguma ameaça a ele, ele foge e larga as ovelhas à sua própria sorte, e é cada um por si, né? Então o mercenário não cuida das ovelhas. Jesus diz, eu não sou mercenário, eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. E aí eu fiquei me lembrando, quando estava lendo o texto, de Davi. Lembra que Davi também era pastor de ovelhas, né? Antes de ser consagrado, lá, chamado para ser rei, ele era pastor. E ele diz lá naquela ocasião, antes da luta com Golias, ele fala para o rei, né, que ele era pastor e que certa vez veio um urso, né, querendo abocanhar as ovelhas, e ele brigou com o urso e matou o urso. Veio um leão, ele brigou com o leão e matou o leão. Para quê? Para defender as ovelhas. Então essa é a figura do bom pastor, aquele que luta e que briga pela vida das suas ovelhas, né? O mercenário é o contrário, é aquele que vê perigo, que vê ameaça, e ele foge. Ele larga as ovelhas lá e não está nem aí para elas e foge. Então Jesus não é esse mercenário. Jesus é aquele que dá a sua vida, que luta pelas suas ovelhas. Amém? Sim. Vou chegar lá. Eu sabia que esse versículo sempre traz perguntas, né? Mas vamos chegar nele. 14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Eu já até falei aqui, acho que eu escrevi uma devocional. Naquele tempo que a gente estava no meio da pandemia, eu comecei a escrever as devocionais e mandar todo dia, lembra? Uma delas eu escrevi sobre o pastor que conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor e ouvem a sua voz, né? Então Jesus também fala disso. Eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Um outro fato interessante sobre ovelhas, né? Eu não sou criador de ovelha, obviamente, né? Mas a gente lê um pouquinho, aprende um pouquinho sobre
essa questão da visão das ovelhas. E uma das coisas que eu já li e aprendi sobre essa relação do pastor com a ovelha é que a ovelha se acostuma com a voz do seu pastor e ela não ouve mais a voz de outra pessoa. Ela só ouve a voz do seu pastor. Se tiver um grupo, tem uma figura que é o seguinte: tem 3 pastores, cada um conduzindo o seu rebanho. E aí eles se encontram, os 3 pastores e os 3 rebanhos. E aí os pastores começam a bater papo entre eles, os 3 conversando. E as ovelhas dos 3 se juntam, se misturam. Aí fica aquele monte de ovelha tudo misturada, né? Porque os pastores estão ali juntos. E aí termina o papo, o primeiro pastor fala "Bop", e sai andando. As ovelhas dele saem atrás dele, as outras ficam. O segundo pastor, mesma coisa, "Bop", sai andando. As ovelhas dele também saem atrás dele. Os rebanhos se separam, porque cada ovelha conhece a voz do seu pastor e não segue outro pastor. Então é disso que Jesus está falando aqui. Eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz, ou seja, elas sabem discernir qual é a minha voz e qual é a voz de outro. Isso é um fato muito importante para a igreja. A igreja tem que aprender a ouvir a voz de Jesus. Que às vezes a igreja fica ouvindo a voz de outros e andando atrás de outros e não segue a voz do seu pastor, que é Jesus. Amém? Então isso é muito importante também. Chegamos aí no versículo que o irmão Emi está curioso, né, e ansioso. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Versículo 16. O que Jesus está querendo dizer com outras ovelhas de outro aprisco? Há duas interpretações básicas para esse versículo. Primeira é de que ele está falando do rebanho que não é o povo de Israel. Porque lembra que Jesus é um judeu e que ele está falando inicialmente para judeus. Então a primeira interpretação, quando ele fala tem outras ovelhas não deste aprisco, é que ele está dizendo, olha, não são só vocês, judeus, que são o meu povo, são as minhas ovelhas, não. Há outras ovelhas fora deste aprisco, ou seja, fora do povo judeu, que são, naturalmente, os gentios, os samaritanos, né, aqueles que não são judeus e que vão se tornar também povo de Deus. Amém? Então, a primeira interpretação é essa. A segunda é que ele não está falando também só desse povo de Deus que a gente conhece ali, desse meio aí que a gente está acostumado, né? Que a igreja é formada pelos judeus, formada pelos gentios, mas ele está falando de outros povos ainda mais distantes e mais longínquos do que esse que a gente está acostumado aqui, né? E aí entra uma série de questões de interpretação também, né, em relação a isso, né, de povos indígenas, por exemplo. Né, e aí você vai ter alguns autores, alguns teólogos que vão alegar isso. Né, por exemplo, povos indígenas nos quais Deus se revelou de outra maneira, mas que conheceram a palavra de Deus, por exemplo. Né, e aí tem algumas histórias que a gente pode encaixar dentro dessa interpretação. Mas basicamente é isso. É Jesus mostrando que não é apenas esse povo que a gente consegue ver, que a gente enxerga enquanto povo de Deus, que são as suas ovelhas, mas há outras ovelhas de outro aprisco que não são esse povo comum que a gente está acostumado a ver. Tem algumas outras interpretações, mas muito absurdas também. Tá? Por exemplo, já ouvi falar, por exemplo, alguém alegando que essas ovelhas de outros apriscos é extraterrestre. Tem essa ideia, né? Uhum. Nós, por exemplo, somos ovelhas de outro aprisco. Nós não somos judeus, não somos samaritanos, nem somos lá da Palestina. Onde nós estamos, onde está a Palestina? Onde Jesus começou a igreja. Nós somos ovelhas de outro aprisco.
É, exatamente, né? Mas é o que eu falei, tem algumas interpretações muito absurdas. Essa dos extraterrestres, por exemplo, é uma, né? Mas, sinceramente, eu acho um absurdo. É enorme isso. Mas tem gente que acredita nisso. Mas vamos lá. Ficou claro aí? Sim ou não? Amém. Jesus comissionou Pedro e outros após ele para tomarem o lugar de pastores, guias de seu rebanho. Atos 1:9. Vamos lá? Uhum. E dessas palavras foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e em nuvem, uma nuvem o encobriu os seus olhos. Acho que eu anotei o texto errado, não é esse não. Eu só peguei na revista lá, anotei e não conferi. Esse eu não conferi, não. Pois é, está na revista, mas não é esse o texto que eu queria, não. O texto que eu queria é o texto em que Jesus fala com Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Deixa eu ver. Isso, é João, se não me engano. Isso. João 21:15. Pode ler para nós aí a partir do 15. Isso. Você tem. Até o 16. Então Jesus diz: pastoreia ou guia as minhas ovelhas, né? Tem mais aí, mas até aqui já está bom. Então o que Jesus está fazendo aqui nesse texto com Pedro? Ele está designando Pedro para que ele seja pastor do seu rebanho, não é isso? Sim ou não? É o que está dizendo, né? Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. E é aqui o ponto que eu quero conversar com os irmãos. Quando Jesus designou Pedro e depois de Pedro outros, né, a serem pastores, a serem guias do seu rebanho, Jesus não está dando a esses pastores, seja a Pedro, seja para qualquer um que vem depois de Pedro, a propriedade do seu rebanho. Amém? Ou seja, as ovelhas continuam sendo de Jesus. O pastor não é dono do rebanho. O pastor é aquele que cuida do rebanho que pertence a Jesus. Amém? Então, o pastor não é dono do rebanho. O pastor cuida do rebanho, mas não manda no rebanho. Inclusive, ele faz parte do rebanho. Ele também é parte do rebanho. Amém? Isso tem que ficar claro, principalmente para os pastores. Né? Porque tem pastor que acha que ele é dono do rebanho. Que o rebanho é dele. E não é, o rebanho é de Jesus. Ele só tem que cuidar do rebanho que é de Jesus. Amém? A função do pastor é basicamente alimentar e conduzir o rebanho. No contexto da igreja, o pastor sabe que não é o dono do rebanho. Ele cuida do rebanho do seu Senhor. 1 Pedro 5, 1 e 2. Vamos lá? 1 Pedro 5, 1 e 2.
Quem quiser ler, fica à vontade. Isso mesmo. Pode ler o 3 também. Amém. Entendeu aí o que eu falei? O que Pedro está dizendo aqui? Ó? Rogo, pois, aos presbíteros. Presbítero aqui e pastor é a mesma coisa, tá? Quando a Bíblia fala de presbítero e pastor, é a mesma função. Só muda o nome e a nomenclatura, mas é a mesma função. Presbítero e pastor é a mesma coisa, aqui dentro do contexto do texto bíblico. Então o que está dizendo? Olha, versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, ou seja, por dinheiro, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Então o pastor não pastoreia o rebanho por causa de ganância, né? Quer ganhar mais. Também não é por constrangimento, né? Ou seja, eu sou obrigado a fazer. Estou fazendo porque eu sou obrigado. Não. É mais por espontânea vontade, né? Com coração espontâneo. E também não como dominadores, aquilo que eu falei, o pastor não é dono das ovelhas, o pastor não manda nas ovelhas, ele cuida delas. Quem manda nas ovelhas é o dono do rebanho. E quem que é o dono do rebanho? Jesus Cristo. Amém? Então essa também é uma das imagens da igreja enquanto rebanho. Ramos da videira verdadeira é uma outra imagem que a gente vai ter da igreja enquanto povo de Deus. A igreja é vista também como ramos da videira verdadeira. É onde a gente vai ver isso? Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 9. A gente vai ver Jesus se apresentando à igreja como ramos da videira. Vamos lá? João 15, de 1 a 9. Quem quiser ler, fica à vontade.
Amém. Então tem muita coisa aqui nesse texto mostrando para nós o que Jesus está querendo dizer quando ele chama a igreja de ramos da videira verdadeira. Então ele vai dizer, olha, eu sou a videira. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Quem aqui já teve o prazer de cuidar de uvas? Pé de uva. Alguém? Não? Maria José só tinha? É bonito, não é? Quando começa a florescer e dá os cachinhos de uva. Na casa da minha avó, antigamente tinha um pé de uva lá. Então, a videira aqui é um pé de uva. Né? Aquele lugar onde as uvas são produzidas. Então, Jesus está dizendo, ó, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Porque os cachinhos de uva nascem nos raminhos, não é isso? Tem os raminhos, né? Ela vai crescendo, vai dar uma parreira assim, né? Você tem que ir esticando, aí dá os raminhos, e aí no raminho nascem os cachinhos de uva. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira, ou seja, eu sou a planta. Meu pai é o agricultor, ou seja, Deus Pai é o dono da videira. Né? Ele é o Senhor da videira. Vocês são os ramos. E é do ramo que nascem os frutos. Então Jesus diz, olha, sem mim, vocês nada podem fazer. Por quê? Porque o ramo fora da videira não gera fruto. Se você cortar o raminho lá e tirar ele fora, ele frutifica. Ele só frutifica se ele estiver conectado na videira. Se você cortar ele fora, mesmo se ele começou a dar os frutos lá, você vai lá e corta, o fruto vai continuar crescendo? Não, vai murchar e vai morrer. Não é isso? É o que Jesus está dizendo a respeito da igreja. Cada um de nós somos os ramos da videira verdadeira que é Jesus. A igreja, né, nós somos esses ramos que devem e que precisam produzir os frutos. Mas nós só podemos produzir frutos se estivermos conectados a Jesus, se estivermos ligados a Jesus. E é por isso que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Nós não fazemos nada sozinho. Nenhum de nós faz nada sozinho. A gente só faz se a gente estiver conectado em Jesus. Porque é Ele quem produz vida. Não é isso? A vida vem da videira. E ela vai se espalhando, né, pelos ramos e dividindo essa vida pelos ramos. E aí os ramos vão frutificando. Assim é com a gente. O Espírito de Deus habitando em nós vai nos dando vida, vai produzindo vida em nós e nós vamos frutificando. Mas se nós não estamos ligados a Jesus, se nós não temos o Espírito de Deus habitando em nós e fazendo a obra em nós, nós também não produzimos fruto. Então a igreja de Jesus são aqueles ramos que estão conectados à videira. Sim? Pode falar. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em Cristo e permanece em vós. Aí ele fala aqui, ó, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? A gente, se estiver conectado com Jesus, o nosso próprio esforço não vai produzir fruto nenhum. Porque ele está conectado na rocha do ramo que é Jesus. Não é isso aí? Exatamente. Outra coisa interessante é o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Lembra que eu falei aqui de quando o texto bíblico fala lá sobre o batismo, quando João Batista fala sobre Jesus, ele fala, ó, eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra que eu falei aqui num dos nossos estudos que esse batismo com fogo é um batismo de juízo?
Quem lembra disso? Só um que lembra? Ah, tá. Levanta a mão aí, senão eu vou ter que dar o estudo de novo. Véio. Então, esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, que João fala que Jesus vem fazer, é isso. Jesus vem batizar com o Espírito Santo, ou seja, derramar o Espírito Santo sobre aqueles que creem. E aqueles que creem e se tornam ramos nessa videira verdadeira, eles recebem o Espírito Santo, e isso é o que significa, e é isso que evidencia que eles estão ligados na videira. Então, como é que você sabe se você está ligado na videira ou não? Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo está fazendo uma obra na sua vida, está transformando você dia após dia? Então, isso é o sinal de que você está ligado na videira, porque o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo não habita em você, se o Espírito Santo não está fazendo uma obra de transformação na sua vida, então você não está conectado na videira. E o que vai acontecer com os ramos que não estão conectados na videira? Eles secam. E assim como o trigo e o joio são separados no momento da colheita, e o trigo é levado para o celeiro, e o joio é separado e queimado, os ramos secos que não estão conectados na videira também serão queimados. Esse queimar é o batismo com fogo, que é um batismo de juízo. Ou seja, aqueles que não creem, que não estão conectados na videira, serão queimados no fogo. Que fogo é esse? É o fogo que o Apocalipse vai mostrar para nós. Fogo inextinguível, fogo que nunca se acaba. Que queima. E que queima o quê? O que queima quem? Os que não creem, os que não são ramos ligados à videira. Amém? Deu para entender isso aí? Sim ou não? Qualquer dúvida é só levantar a mão que a gente responde. Então vamos lá. Ele mostra que ele é a videira e que nós somos os ramos ligados a ela. E que fora da videira nenhum ramo sobrevive ou frutifica. Então a gente nem frutifica e nem sobrevive fora da videira. Ou seja, não tem vida fora da videira. O ramo que não está conectado na videira, ele não tem vida. Ele vai morrer. E essa é uma referência, mais uma vez, obviamente, à morte eterna. Sim ou não? Porque quem está em Cristo tem o quê? Vida eterna. E quem não está em Cristo tem o quê? Morte eterna. É o óbvio. Quem não tem vida eterna tem o quê? Morte eterna. E é isso que ele está dizendo. Sem mim, ou seja, se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não frutificam e vocês não sobrevivem. Ou seja, não tem vida fora da videira. Não tem vida fora de Jesus. Vida de verdade é só na videira. É só ligado em Jesus. Fora de Jesus não tem vida, é morte. Por mais que as pessoas achem que elas estão vivas, elas não estão vivas, elas estão mortas. Mortas nos seus pecados, mortas nas suas atitudes, na sua vã maneira de viver, é morte eterna. E é por isso que Jesus, quando ele diz que ele veio para salvar e não para condenar o mundo, ele vai dizer isso, né? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Por que Jesus não vem para condenar? Resgate, essa palavra é boa, resgate. Você resgata quem? Quem está o quê? Quem está perdido, quem está acidentado. Não é para pessoas que estão acidentadas, perdidas, risco de morte, acidente. Não é para essas pessoas que a gente chama um resgate? Caiu no buraco. Né? Não é essas pessoas que precisam de resgate, sim ou não? Então, quando a gente fala que Jesus veio nos resgatar, ele veio nos tirar de uma situação de quê? De morte. É ou não é? Então, por que Jesus fala, eu não vim condenar, mas eu vim salvar? Porque o mundo
já está condenado, não é isso que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. O que é jaz? O que é jazer? Hã? Não, o que é jazer? Exatamente, quem jaz é quem já está morto. Jazer é estar sepultado. Então o mundo já está sepultado, ou seja, já está morto. Por isso que Jesus não vem condenar ninguém, porque já está todo mundo condenado. Ele não precisa condenar ninguém, já está condenado. Então ele vem salvar aqueles que ele pode salvar. Aqueles que desejam, vamos colocar assim, serem salvos. Aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra e a partir disso são salvos. Esses são resgatados da morte e são passados da morte para a vida. Não é isso que a Bíblia diz? Passamos da morte para a vida, mas nós já estávamos mortos. Então quem não está na videira, quem não está ligado em Jesus, simplesmente vai continuar morto. Ele já estava morto, ele só vai continuar morto. Ele não vai morrer eternamente, ele já está morto. Amém? E isso é importante a gente entender, até para a gente pregar o Evangelho. Porque tem gente que fala assim, se você não aceitar Jesus, se não receber Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. Não, ele já está morto. Ele já está morto e ele já está indo para o inferno. Ele não vai, ele já está indo. A única maneira dele sair dessa situação é receber Jesus. E aí Jesus vai tirar ele da morte e transportar ele para a vida. Sem isso, ele continua indo para a morte. Amém? Vamos lá. O texto aí, na revista, ele vai mostrar para nós que essa questão da videira, deixa eu colocar aí, a figura da videira era muito significativa naquela cultura, pois remetia a prosperidade, saúde, vitalidade e unidade. Jesus mostra que permanecer na videira é vital. E aí eu trouxe aqui a imagem, não está muito clara aí para ver, mas isso aqui são as moedas judaicas. Tá? E nelas aí, depois eu mostro aqui no computador, quem quiser ver de pertinho, tem a figura, essa é uma moeda mais antiga, essa é uma moeda mais antiga, essa primeira, essa é uma intermediária, e aquela ali é uma mais novinha, tá? Dos tempos mais novos. Nas moedas tem a figura de um cacho de uva, tá? Cunhado ali nas moedas. Por quê? Porque naquela cultura do povo judaico, a videira, ou seja, a uva, aquele cacho de uvas viçoso, bonito, ele representava vida, prosperidade, representava unidade, vitalidade. Então, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos e vocês precisam dar fruto, ele está falando disso, ele está falando de vida, de prosperidade, de saúde, de vitalidade, né? Então ele está dizendo, vocês só vão desfrutar dessa saúde, dessa vida, dessa vitalidade, dessa unidade, se vocês estiverem ligados em mim. Se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não vão desfrutar disso, não. Vocês não vão viver isso, não. Então é por isso que a igreja precisa entender que a igreja também tem esse aspecto de estar ligada em Jesus, de estar ligada na videira verdadeira, para que a igreja desfrute dessa vida, dessa prosperidade, dessa saúde, dessa vitalidade, dessa unidade que só é possível em Jesus. Amém? A gente fala muito, a gente ora muito, a gente pede muito a Deus para que a igreja seja para que a igreja seja una, né? Que a gente tenha unidade na igreja, que a gente tenha alegria, vitalidade, mas isso só é possível se a gente estiver ligado em Jesus. Se a igreja, se as pessoas não estiverem ligadas em Jesus, se o Espírito Santo não estiver agindo no meio da igreja, a gente não vive isso, não. Amém? Então a gente tem que orar para que Deus nos dê essa vitalidade. Caminhando para o final aí que nosso tempo já deu, né? Vou falar rapidinho aqui da igreja como corpo de Cristo.
esta é uma outra designação importantíssima que o Novo Testamento traz para a igreja. Ela nos apresenta como membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, onde Ele mesmo é a cabeça, ou seja, o centro de controle. Essa designação aparece primeiramente em Romanos 12, de 4 e 5, mas esse princípio da unidade está na oração de Jesus em João 17, 22 e 23. Então aqui no João 17, 22 e 23, se você está com a Bíblia aberta e está pertinho ainda, Jesus diz assim, na sua oração: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então esse princípio da unidade, de eu neles, eles em mim, né, que Jesus fala aqui nessa oração, né, assim como eu sou um com o Pai, que eles sejam um, né, em mim e sejam um no Senhor. Esse princípio é o princípio que Paulo vai trabalhar muito nas suas cartas, principalmente em Romanos e em Coríntios, sobre a questão da unidade do corpo de Cristo. E ele vai chamar a igreja de corpo de Cristo. E ele vai dizer que esse corpo de Cristo, ele é também uma representação da igreja de Jesus Cristo. Que cada um de nós somos membros individuais desse corpo, mas que também, assim como o ramo da videira precisa estar ligado na videira para ele ter vida, os membros do corpo de Cristo também precisam estar ligados no corpo para que ele também tenha vida e tenha função. Para que serve a minha mão? Para que serve a mão, gente? Para um monte de coisa, né? Para pegar, para escrever, para trabalhar, então para dar tchau, né? Então a mão, ela tem funções específicas que o pé não pode fazer, não é? É ou não é? Da mesma maneira, o pé, ele tem funções específicas que a mão não pode fazer. O dedão, lembra que eu falei aqui do dedão? Se você não tiver o dedão do pé, você não consegue se equilibrar direito? Lembra? Então, cada membro do nosso corpo, cada célula, cada dedo, cada parte do nosso corpo tem funções específicas dentro do corpo. E é importante dentro da sua designação, dentro da sua função. E ele só tem utilidade se ele estiver ligado no corpo. E o corpo só é saudável se cada parte do seu corpo, cada membro, estiver saudável. Se eu cortar minha mão fora, o que vai acontecer com ela? Ela apodrece e morre, não é? Corta um pedaço do corpo humano qualquer, ele vai apodrecer e vai morrer. Não é? Porque ele não tem função fora do corpo. É só no corpo que ele é vivo. Fora do corpo ele não tem função. Então, Paulo vai trabalhar essa ideia da unidade e vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Por que Cristo é a cabeça? A cabeça é o centro do controle. É a cabeça, é o cérebro que controla todo o nosso corpo. Cada movimento que você faz é seu cérebro que coordena. Então o Paulo está dizendo o quê? Que Cristo é a cabeça da igreja, é Ele que coordena tudo. É Ele que manda, é Ele que faz a coisa funcionar. Se o cérebro de uma pessoa morrer, o que acontece? Morte cerebral, a pessoa não existe mais. Morreu. Então, se Cristo, que é a cabeça da igreja, foi ignorado, o corpo todo morreu. A igreja não existe sem Cristo, não. A igreja não faz nada sem Cristo, que é a cabeça. E nós, enquanto membros do corpo, também não fazemos nada sem estar ligado no corpo. Então, essa ideia, essa imagem da igreja enquanto corpo de Cristo também é muito importante, né? Também em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo também apresenta essa figura do corpo para trabalhar a questão da unidade e da saúde da igreja, assim como em Efésios 1, 22 e 23. Então os textos estão aí, né? Acho que todos esses textos estão aí na revista. Se você
não estudou em casa, se você não leu em casa ainda, faça isso e você vai entender o que nós estamos colocando aqui, tá? Então é isso, irmãos. Que Deus possa nos abençoar e que a igreja, enquanto corpo, enquanto videira verdadeira, enquanto rebanho de Deus, seja o nosso ideal. Que nós trabalhemos, que nós busquemos ao Senhor, busquemos a direção do Senhor, para que nós sejamos de fato corpo de Cristo, videira verdadeira, né, os ramos ligados na videira verdadeira, que nós sejamos rebanho de Deus e que Ele continue cuidando de nós e nos abençoando. Amém? Vamos orar? Sim. Fundamental. É um princípio, né, antes da gente orar aqui, rapidinho, para concluir essa questão do perdão que o irmão colocou. É um princípio fundamental. Por quê? Se a gente entende que nós somos falhos e pecadores, isso significa que todos nós pecamos. Todos nós, em algum momento, fazemos alguma coisa errada e precisaremos, então, de quê? De sermos perdoados. Então, se a gente rejeita perdão, se a gente não trabalha a ideia do perdão, se a gente não cultiva perdão, a gente está falhando enormemente. Porque eu peco, eu erro. Em algum momento, os irmãos vão ter que me perdoar no erro que eu cometi. Da mesma forma, cada um de nós. Em algum momento, alguém vai fazer alguma coisa errada, vai pecar em alguma coisa e vai precisar do perdão de todos. Se a gente nega o perdão, né, se alguém erra e eu nego o perdão, quando eu errar, aquela pessoa vai negar o perdão para mim. E aí a gente não trabalha a ideia do perdão, não trabalha a unidade, não trabalha a saúde do corpo, e naturalmente nós não estamos exercendo essa saúde, essa vitalidade da qual Jesus está falando aqui. Então, a ideia do perdão é essencial para a saúde da igreja. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de estudo, de reflexão na tua palavra, Pai. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, pela família de cada um, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, preservando e cuidando de cada um de nós, ó Pai. Nos dê, Deus, um dia abençoado, um dia na tua presença, um dia de graça, de glória, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. E que tudo isso que nós conversamos, falamos e meditamos aqui, ó Deus, sirva para que nós, enquanto igreja do Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós possamos cultivar, ó Deus, essa vitalidade, essa alegria, essa unidade, essa saúde, ó Deus, do corpo de Cristo. E que sejamos, ó Deus, de fato, rebanho do Senhor, sendo cuidados pelo Senhor, sendo direcionados pelo Senhor, sendo guardados e alimentados pelo Senhor, Pai. Nos dê essa graça, Deus. E se há em nós, ó Deus, algo que precisa ser mudado, trabalhado, melhorado pelo Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que habita em cada um de nós, possa nos direcionar nessa direção, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e até à noite no nosso culto de celebração.